Bom dia, meus irmãos. Esse é mais um encontro nosso da Escola Dominical deste domingo. E hoje a nossa aula vai versar sobre os versos 8 a 13 do capítulo 2 de Tiago. Mas para fazer contexto, nós vamos ler a partir do verso 1, tá? Porque é uma sequência e em parte os assuntos vão se repetindo. A gente estuda detalhes dos versículos, das afirmações, aprendemos um pouco mais sobre o ensino dos apóstolos, né? Comparado com o ensino de Jesus. E eles sabiam coisas muito profundas, muito complicadas, né? Que a gente tem que estudar com um pouco mais de calma. Por isso a gente vai trecho a trecho, tá bom? Mas o contexto hoje vai de 2, 1 a 13. Mas o assunto de hoje é de 8 a 13, mas vai ter referência. Então eu vou ler agora. A partir do verso 1. Tiago. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então esse é o contexto estudado semana passada. Aí vem o contexto de hoje, você vê que tem sequência, a partir do verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Até aqui. Vamos orar. Nosso Deus, nós buscamos a Ti nesse instante, com gratidão no nosso coração, porque temos a Tua palavra para buscar e recorrer. E também porque em Cristo Jesus temos acesso à Tua presença. E nesse mesmo nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos misericórdia e perdão sobre nossa vida. Perdoa e purifica, Senhor, os nossos pensamentos, nossos lábios, nossas ações, para que estejamos em Cristo, na Tua presença, aceitos como filhos, como aqueles que são salvos em Ti, salvos em Cristo para Ti. Rogamos misericórdia sobre esse tempo de buscar a Tua presença e nela o ensino da Tua palavra para nós. Abençoa então, Senhor, cada vida que ouvir esta palavra. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. O tema de hoje é um complemento da semana passada, do que Tiago falou de 1 a 7, que nós estudamos semana passada. O tema de hoje seria: discriminação entre homens é quebra da lei. Então, quando o ser humano discrimina o outro, ele está quebrando a lei, ele está quebrando mandamentos divinos. Então, nós vamos ver os argumentos disso, conforme o Tiago disse. Então, aqui ele aprofunda os argumentos e vai aplicando um pouco mais amplamente a respeito de que acepção de pessoas, discriminação, é pecado, quebra a lei. Então, vamos estudar juntos agora os versos 8 e 9. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, que diz,
Amarás teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, o verso 8 e 9 é praticamente a mesma coisa, só que fazendo comparação. Então, ele propõe um contraste, uma comparação. Ele compara, em contraste, o certo e o errado. Ele fala o que é certo e aprova, fala o que é errado e reprova, tá bom? Então, no verso 8, ele fala que amar ao próximo é a coisa certa. Ah, um detalhe. O que é lei régia? Lei régia quer dizer lei do rei. Lei de rei. Mas, assim, não tem rei aqui a não ser o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, tá? Então é lei régia. Só que essa expressão, lei régia, ela era usada no sentido do governo, por exemplo, dos romanos, tinha essa lei régia. Mas aqui, Jesus Cristo, Senhor da Glória, também é rei. Então, lei régia é a lei principal. É uma lei que vem do rei. No nosso caso, do rei, Senhor Jesus Cristo. Mas, então, esse é o sentido de lei régia, a principal, a mais importante. E ela, de fato, a ideia de chamar de lei régia porque ela é a mais importante. Então, vamos lá. A lei régia é amar ao próximo. E ele diz, fazeis bem, é a coisa certa. Mas fazer discriminação das pessoas é a coisa errada. Tá certo? A comparação do verso 8 com o verso 9 é essa. Então, e uma é contrária à outra. Uma é aprovada pela lei, a outra é reprovada pela lei, tá? E condenada na lei. Então, o modo como o Tiago escreve esses dois versos propõe, assim, bem claro, um contraste, né? Então, esta é a intenção dele aqui. Um é certo e aprovado, o outro é errado e é reprovado. Então, é mais uma maneira dele mostrar que discriminação, acepção de pessoas, é negar o amor ao próximo, tá? O amor ao próximo é uma lei importante que nós precisamos fazer, uma das mais importantes, é um dos principais preceitos. Preceito quer dizer, que você deve fazer por causa da tua doutrina. Você tem a doutrina cristã, então o principal preceito é amor ao próximo, tá certo? Eu tenho repetido esse conceito, então preciso explicar ele de vez em quando. Mas por que amar ao próximo é chamado lei régia? É chamado lei régia porque está lá no Levítico. Levítico 19, 18. Você pode abrir a Bíblia aí para ler? Deus falou assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quem foi que inventou essa frase, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Foi Deus do Velho Testamento, tá? E aí, houve uma circunstância em que Jesus estava conversando com os judeus lá em Jerusalém, e aí Mateus 22, 35 a 39, dá um pause, abre a Bíblia e lê junto comigo. Mateus 22, 35 em diante, está escrito assim, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, experimentando Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então ele queria saber. Jesus era chamado de mestre, então todo mestre tinha que ter um amplo conhecimento. Então ele falou, você é mestre? Então responde para mim, qual que é o principal mandamento? 37. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Em relação a Deus, a lei régia é esta. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a ideia é a seguinte, em relação a Deus, amarás o Senhor teu Deus é a lei régia. Em relação aos homens, amar o próximo como a ti mesmo é a lei régia. Por isso Tiago usa esse verso, amar o próximo, o amor ao próximo, como lei régia, lei mais importante, tá certo? Então, isto é o que, da onde vem que essa lei é importante, que esse mandamento é importante, e Tiago repete. Está no Levítico, Jesus repetiu e disse que era o principal, e agora os apóstolos, inclusive Tiago, irmão do Senhor, também no seu ensino, como coluna, junto com os apóstolos, traz o mesmo ensino. Olha a importância
nesses dois versos. Se você for para frente um pouquinho, em Mateus 22, verso 40, você vai encontrar Jesus falando da importância desses dois mandamentos, e falou assim: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que ele quer dizer? Se você cumprir o mandamento de amar o Senhor Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração, você vai cumprir todos os mandamentos relacionados a Deus. E se você cumprir bem, amar sempre na prática o teu próximo como a ti mesmo, você vai sempre cumprir todos os mandamentos e todas as recomendações dos profetas maiores e menores a respeito do comportamento, do relacionamento e do modo como se trata o próximo, seja a família, seja de sangue, seja distante, seja o próximo, seja conhecido, seja desconhecido. Então, toda a lei e os profetas mandam que você ame a Deus sobre todas as coisas. Se você fizer isso na prática, você está correto. E ame o próximo a ti mesmo. Se você fizer isso na prática, você está correto. Você não precisa ter dúvida a respeito do que os profetas ensinam ou do que a lei ensina, tá certo? Isso é muito importante. Então, os crentes não têm licença, não têm desculpa de professar a fé cristã e não praticar os seus preceitos. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas com toda a força, com toda a intensidade. E amar o próximo como a ti mesmo. Então não tem licença. Se é cristão, então vai cumprir os preceitos cristãos, tá? Então quem cumpre o mandamento, está cumprindo esses dois mandamentos, está cumprindo todos. No verso 8, ele diz: fazeis bem, amando o próximo. No verso 9, ele diz: cometeis pecado, se houver discriminação. Tá certo? Então, aqui eu continuo explicando para vocês o contraste. Um certo e o outro errado. Então, se cumprir o amor, faz bem. Discriminação, faz mal. É pecado. É transgressor da lei. Peca contra a lei de Deus. Desagrada a Deus e transgride o mandamento de amar ao próximo. Tá certo? Então, significa que quando os crentes fazem discriminação de pessoas, a lei os condena. Condena o cristão, os crentes. São transgressores da lei. Então, esta é a ideia de condenação que está no verso 9. Tá? Há uma ideia de condenação aqui. Cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Esse arguido significa: a lei olha para você e fala: você está errado. Se a lei falar para você: você está errado, você está condenado. Você está em débito. Você é culpado. Então, é um argumento bem judeu, né? Tiago é bem judeu. E ele está falando para judeus. Crentes, convertidos, mas judeus. Então, o referencial deles é mais ou menos esse, tá? Então, significa que a lei questiona como condenado. Ele fala: você está errado, você está culpado. Então, este argumento de cumprir ou não cumprir a lei vai passar agora para os próximos versos. Nós vamos ter que levar essa ideia até os próximos versos para entender isso. Verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, em um mandamento, se torna culpado de todos. Tiago poderia estar pensando aqui nos 10 mandamentos. Poderia? Poderia. Tem só 10 mandamentos? Não, tem 365, né? Tem um monte de mandamentos na Bíblia. Mas nós vamos pensar no resumo de todos eles, que é os 10. Então, aqui ele está reforçando a ideia do que ele já falou. Ele está querendo, na verdade, quebrar o orgulho desses judeus convertidos, que o judeu não cristão acha o seguinte: que a lei é perfeita e ele cumpre. É perfeita sim, mas ele cumpre. Então, se ele é judeu, praticante da religião de Deus, então ele é cumpridor. Portanto, ele é salvo porque é possível cumprir a lei. Tudo que ele faz, todos os mandamentos, todos os cerimoniais, então para ele está perfeito. Mas nós sabemos que é errado. Não é assim. O ser humano é corrompido no seu coração, na sua mente, então ele não cumpre perfeitamente a lei. Mas então não tem salvação no Velho Testamento? Tem salvação naquele que vai pela fé. Mesmo no Velho Testamento, é pela fé a salvação. Especialmente na fé na esperança da vinda do Messias. Porque o Messias salvou os do Velho Testamento, salvou os do Novo Testamento e salva até o último homem, no último dia da história da Terra, que tiver fé em Cristo. Então a salvação sempre foi pela fé. O meu justo viverá pela fé, disse o Senhor no livro de Abacuque. Então a fé está lá no Velho Testamento e esse versículo é repetido no Novo Testamento
pelo escritor de Hebreus, por Paulo. Então a fé é essencial. Só que o judeu nunca aceitou isso, nunca entendeu isso. Ele achava orgulhoso e arrogante. Eu compro, eu sou, tá? E não é bem assim. Então, Tiago, conhecendo essa ideia, ele bate um pouco nessa questão contra os judeus, que ele está escrevendo para judeus convertidos, mas ele está dando uma corrigida básica neles, tá? Então, ele está dizendo, se você faz acepção de pessoas, se você faz discriminação contra o pobre em favor do rico, você está quebrando a lei. Ele está conscientizando, né, que o judeu não pode se considerar santo porque é conhecedor da lei, não. Então, o que quebra a lei com discriminação se torna devedor da lei. E a lei olha para ele e fala, você está condenado, você está culpado. E o Tiago acrescenta uma coisa muito admirável para nós aqui, que quando alguém quebra um mandamento, um ponto da lei, se torna devedor de todos os mandamentos. Então, entenda, você vai cumprir? Vai. Para ser perfeito tem que cumprir todos. Se quebrar um, é culpado de toda a lei. Tá certo? É o que ela está ensinando aqui. Então, se pensarmos nos 10 mandamentos, tem que cumprir os 10. Se errar um, está devendo todos os outros. Por quê? Porque Deus deu os mandamentos, mandou os mandamentos, e é para cumprir todos. Então, a unidade dos mandamentos depende de Deus. A unidade é de Deus. E ela é perfeita. E quem cumpre é para ser perfeito. Se quebra um, quebrou todos. Se quebrou um, desagradou a Deus, Deus está desagradado em todos os pontos. A pessoa perde a perfeição. Por isso não é pela lei que se é salvo. Por isso é só pela graça. Mas Tiago continua argumentando aqui, né? Como os judeus e para nós também nós sabemos que não é assim que alguém é salvo. Então, quem quebra o mandamento é transgressor da lei. E aí, essa explicação passa também para o verso 11. Tiago 2,11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então a unidade está em Deus. Deus mandou não adulterar e mandou não matar. Se você não adultera, mas mata, você é devedor da lei. O que a gente pode entender por essa comparação dos dois mandamentos? Tiago acha que discriminação é quebra do mandamento, não matarás. Porque prejudicou a vida, prejudicou o ser do pobre. A discriminação deixou de favorecer a vida do menor. Então, matou. Trabalhou contra a vida do menor. Então, foi quebra de mandamento. Então, esse é o argumento dele. Então, você discrimina, você está quebrando o mandamento do não matarás. Você não adultera? Ótimo, mas você mata. Então você é devedor da lei. Esse é o argumento, né, possível de entender de Tiago. Vamos para o verso 12 agora. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ele está falando assim, vocês são crentes no Evangelho. E o Evangelho é a lei da liberdade. E vocês serão julgados por ela, sabendo que ela tem muitos detalhes, que ela é mais rigorosa e ela é superior à lei do Velho Testamento. No Velho Testamento era para não fazer. No Novo Testamento, na lei da liberdade, você é livre para não pecar, você é livre do mal, você é livre de um monte de coisa. Você é colocado liberto do pecado. Mas o pecado não pode estar nem na mente nem no coração. E ele lembra os crentes dizendo, vocês serão julgados pela palavra de Jesus Cristo, né? Pela palavra de Moisés, mas do modo como Jesus repetiu, pelo Evangelho. O Evangelho é a lei da liberdade. E vocês serão julgados por ele, por essa lei da liberdade que é o Evangelho. Então, é uma lembrança de que ela é séria e ela é rigorosa. Agora, essa história do julgamento, Tiago acredita nessa história do julgamento, que é certo, e ele tem 3 citações na carta a respeito de julgamento, de juízo. Juízo quer dizer julgamento. Só para lembrar que tem isso, então vamos ler. Tiago 2,13, é o próximo verso. Ele fala assim,
Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Aqui é só para lembrar que Tiago está ensinando sobre vai ter julgamento. Depois, Tiago 3,1, ele diz: meus irmãos, não torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tem critério, maior e menor, mas tem juízo, quer dizer, julgamento. E depois, no 5,12, ele fala assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Para não cairdes em juízo, para não serdes condenados. Isso aqui é para lembrar que todos passaremos pelo crivo de Deus e serão julgados pela lei da liberdade. Então, há juízo. Paulo diz que todos serão julgados para responder, dar conta do que fez através do corpo, né, na sua vida. Tá bom? Então, a lei da liberdade pela qual os cristãos serão julgados é uma lei superior à lei do Moisés. Então, e é o evangelho. Mas vai haver julgamento? Vai. Agora vamos para o verso 13 que eu acabei de ler agora vamos estudar ele. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então, o Tiago está explicando aqui um mistério interessante, que a gente precisa entender e praticar. Quando vier o dia do juízo, os que não tiverem demonstrado misericórdia para com as pessoas serão condenados sumariamente, sem misericórdia, não receberão misericórdia, tá certo? Então, o nosso comportamento para com o próximo será espelhado diante de Deus já hoje, mas será espelhado diante de Deus no julgamento. Então, ele está lembrando o seguinte, que o próprio Tiago falou versos atrás, que ele falou do pobre andrajoso, pobre vestido de vestes de rotas, vestes de trapo. Então ele falou o seguinte, que quando há discriminação contra o pobre, então há uma não demonstração de misericórdia contra o pobre. O pobre não é tratado com misericórdia, com a misericórdia que mereceria. O rico tem lá seus recursos, não precisa de misericórdia, ele tem como se virar. O pobre não, o pobre precisa de misericórdia. Então quando olha para o pobre, precisa saber que ele tem necessidade, que ele passa por alguma miséria e é preciso receber misericórdia, é preciso receber atenção e cuidados. Mas vamos analisar agora, dentro daquilo que nós já vimos, o pensamento de Tiago, o que ele pensa, o que ele nos ensina a respeito de que significa de mal, da nossa parte, o ser discriminador pela aparência das pessoas. Vamos lá. Primeiro, o Tiago está ensinando, se a gente discriminar o pobre, que esse fato é incompatível com a fé em Cristo. Não tenhais a fé em Cristo em exceção de pessoas. É incompatível. 2, seria julgar pela aparência e ser um juiz cheio de pensamentos perversos. Ele falou isso no contexto da semana passada. 3, seria inverter a maneira como Deus vê as pessoas. Deus vê o pobre como uma pessoa importante do reino de Deus, porque ele é herdeiro da graça e do reino. E o rico não, o rico tem as coisas dele hoje. E a maioria dos ricos não é convertida. 4, discriminar pessoas é quebra da lei. E quem comete essa discriminação se torna transgressor de toda a lei, quebra especialmente o mandamento não matarás. 5, e isso é sonegar misericórdia, é deixar de demonstrar, realizar misericórdia com os pobres. E se os cristãos fizerem isso, eles são preconceituosos, tá? E contra os pobres, preconceito contra pobre, e estarão exercendo favoritismo. Eu escolho esse que é mais bonito, que é rico, que tem coisa. E eu discrimino, eu não quero esse que é pobre. Então, são 5 coisas que o Tiago ensina aqui. E agora, então, nós vamos para o verso 13, que é o final do verso 13, na verdade, que é o último verso da nossa aula hoje. Ele fala assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Agora, o contexto é, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não
usou de misericórdia. Então, ele está, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, ele está ensinando o seguinte, que quando nós exercemos, quando nós damos misericórdia para as pessoas, misericórdia quer dizer ver um problema, ver uma necessidade e trabalhar e se mexer, e meter a mão no bolso, ir atrás e ajudar a resolver a miséria do outro. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo misericordiosos com as pessoas. E ele está dizendo que Deus é misericordioso para com o que usa de misericórdia. E ele está dizendo exatamente que no dia do juízo final, nós receberemos misericórdia quando nós formos julgados e vistas nossas fraquezas, porque nós usamos de misericórdia para com o nosso próximo em vida. O que nós fazemos, o modo como nós agimos, será refletido no dia do nosso juízo. Vamos lembrar do Sermão do Monte, o que é que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o que eu acabei de explicar. E só para entender como Deus entende, como Ele julga, como Ele analisa, que o nosso comportamento reflete o que Ele faz conosco, vamos lembrar de Mateus 6,14, quando Jesus disse assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Aí o contrário, se não perdoardes, Ele também não perdoará. Então significa que Deus nos salva, mostra o Evangelho, nos ensina e diz, agora faz. O que você fizer com os outros, Deus diz, eu farei com você. Se você perdoar as pessoas, eu perdoarei os seus pecados. Se você não perdoar as pessoas, eu não perdoarei os seus pecados. Se você usar de misericórdia, você também receberá misericórdia. Entenderam, meus irmãos, como é importante o comportamento cristão? Como é importante termos consciência disso? Para nós recebermos, nós precisamos dar. Para nós recebermos de Deus, precisamos dar para o próximo. Dar misericórdia, dar amor, dar respeito, dar consideração. Quando fazemos perdão, quando fazemos isso ao próximo, Deus faz isso conosco. E isto é uma realidade, isto é uma verdade. Então nós precisamos ter corações sensíveis, olhos capazes de perceber e uma capacidade de agir rápido, corretamente, para que Deus então possa fazer aquilo que nós precisamos Ele fazer em nosso favor. Tá bom? Então, o problema é assim, o salvo em Cristo, pela graça, pela ação do Espírito Santo, ele vai ter misericórdia, ele não vai discriminar e ele vai perdoar o próximo. Então, cuidado se você é uma pessoa que fala, não consigo perdoar. É difícil perdoar. Será que você é salvo? Porque o salvo não faz isso. Por quê? Porque se o salvo fizer isso, ele não vai ser salvo. Ele vai ser condenado no final. Ele não vai receber perdão. Entendeu? E o salvo perdoa. Ele é convencido pelo Espírito Santo. Ele é quebrantado pela verdade da palavra de Deus e ele faz. Porque ele é nova criatura em Cristo. Ele age semelhante a Cristo. Então nós precisamos compreender isso e saber se nós somos salvos. E começar a parecer o máximo que eu puder com um salvo. Tá certo? Porque o salvo vai ser salvo. E durante a vida dele, ele vai parecer com um salvo. Ele vai parecer com Cristo, tá certo? Os que insistem em não praticar o Evangelho vão sofrer juízo e talvez condenação. Então, é preciso praticar. O que significa isso? Acho que o significado dessa mensagem é mais assim, para uma pessoa que é religiosa, vai chegar no último dia, não vai ser salva, e fala, mas eu não pratiquei, eu não era cristão. Você sabe que se você não tiver um determinado tipo de vida durante o teu tempo na Terra, a graça não atuou completamente. É preciso ter consciência disso. A Bíblia ensina para muitas pessoas e mostra para elas por que elas não vão entrar no céu. Você já sabe. Então eu preciso me verificar.
Eu preciso estar me cobrando, eu preciso estar me vigiando, porque esta é a verdade. O crente vai entrar no céu, por quê? Porque Deus, Cristo o transformou, e ele se quebrantou, e ele buscou de verdade, e ele não faz essas besteiras. E veja, os apóstolos diziam estas coisas para os crentes das igrejas que às vezes eles fundaram, para as igrejas que eles supervisionaram. Por isso você encontra Paulo dizendo, se é que recebestes a Jesus. E Pedro também faz esses questionamentos, tá? Agora, qual que é o meu objetivo aqui? Vamos aprender, verificar a nossa vida, ver se estamos em ordem e vamos crescer na prática do Evangelho. Por quê? Porque tem julgamento lá depois, tá certo? Não é de qualquer jeito não, tá? Então, cuide da sua vida hoje. Então, meus irmãos, vamos praticar o Evangelho. Vamos ser cristãos do jeito que Cristo mandou. Vamos cumprir a palavra dele. Vamos praticar o Evangelho, que é a lei da liberdade. Nela nós somos salvos. No Evangelho, ou lei da liberdade, nós somos livres. Por quê? Porque nós seremos julgados também por este Evangelho, pelas palavras de Jesus. Tá certo? Cuide-se. Só isso. Se cuide. Pratique. Lembre. Tenha isso como verdade. E seja um bom cristão. E que Deus te abençoe. E abençoe a todos que puderem ouvir essa mensagem. Amém.